Bom, como sempre falo, a gente, mesmo quando a gente gosta do que faz, tomando um chá, não sei se eu esqueci o nome do chá, acho que é chá de hibisco. Então eu gostaria de comentar com os senhores a inconstitucionalidade, na minha visão pessoal, inconstitucionalidade. No começo eu pensei muito na palavra imoralidade, aí, mas eu estudando um pouco mais, eu vou me ater a esse vídeo falando da inconstitucionalidade da nova lei de trânsito promulgada agora, dia 4 de maio. Deixa eu só confirmar aqui. Lei. Qual é a nova lei? A nova lei de trânsito, essa agora, dia 4 de maio, ela alterou 4 de maio de 2016, a lei 13.281 do Código de Trânsito. Eu vi um jurista que eu mais respeito na área, que é o Dr. Júlio, ele está fazendo trabalhos muito sérios pela internet e se comprometeu, inclusive, a lançar assuntos e vídeos explicando melhor essa nova lei. Então, eu estou acompanhando e quero aprender. Agora, eu gostaria de expor minha visão pessoal. É evidente que ainda tenho muito a aprender, mas lendo a doutrina, li aqui num texto é, com relação a direitos adquiridos. Os direitos adquiridos estão anunciados na Constituição, no artigo 5º, inciso 36. É uma cláusula pétrea, conforme o artigo 6º, parágrafo 4º, inciso 4 também da Constituição. Artigo 5º, desculpe pelo chá que eu estou resfriado. Artigo 5º da Constituição, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Artigo 6º. Será que eu estou lendo errado aqui? Artigo 60. Desculpe, artigo 60 do parágrafo 4º. Não será objeto da deliberação, não será objeto de deliberação, proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Sabemos que o direito à ampla defesa, o contraditório, é um direito adquirido, é um direito constitucional à ampla defesa. A ampla defesa. Esse é um direito. Dirigir não é um direito. Direito é ir e vir. Ir e vir é um direito. Dirigir é uma licença. Licença para dirigir veículos. Por isso aquela notificação de suspensão de cassação vem escrito errado. Notificação de procedimento de instauração de suspensão ou cassação do direito de dirigir. Está errado. Me causa espanto que juristas ou amigos dos políticos que assumem os cargos públicos não saibam que dirigir não é um direito, dirigir é uma licença. Por isso que as pessoas se confundem. Já tem artigos circulando, escrito por juristas, por advogados que eu considero excelentes advogados, mas dizendo que a nova lei do etilômetro é ilegal na medida que obriga a pessoa, ou que multa a pessoa que não apresenta o teste. Aí as pessoas dizem o seguinte, ninguém é obrigado a dar provas contra si. Não é verdade. Ninguém é obrigado a dar prova contra si em processo penal. Porque é um direito, você tem o direito de ficar em silêncio, o silêncio não conspira contra o réu no processo penal. Aqui, e o indúbio é pro réu. Do direito administrativo de trânsito, o indúbio não é indúbio pro réu, é indúbio pro sociedade. Né? Se indúbio pro sociedade, que nem no tribunal do júri, que é indúbio, não é indúbio pro réu. Inclusive, para fazer uma absolvição, tem que levar ao plenário do júri para o júri absolver. Muitas vezes o promotor de justiça
pede a absolvição do réu, só que deliberando no plenário. Então, no caso, nós temos o indúbio pró-sociedade aqui. Então, você dirige, vamos supor que você está dirigindo um carro e o agente de trânsito pede para você apresentar o documento do carro. Você não pode dizer, não vou apresentar o documento do carro porque não sou obrigado a provas contra eu. Você tem que aprender por quê? Porque o carro tem que estar licenciado. Então ele tem uma licença para circular, é uma licença, não é direito. Ninguém tem direito de ter carro. Mas você tem a licença do veículo circular, está licenciado. Aí você paga o licenciamento. Você não pode falar assim, eu não vou te dar o documento do carro porque ele não está licenciado, não sou obrigado a prova contra ele. Ah, sua carteira de habilitação. Minha carteira de habilitação é falsa, ou eu não tenho carteira de habilitação, ou está vencida. Eu não sou obrigado a provas contra eu. Não, você tem que apresentar que você, não quer dizer que você está sendo chamado de condutor não habilitado, mas você tem que se apresentar, fazer, né, não é nem questão de prova, é questão de apresentar um documento de licença para dirigir, licença do veículo para circular. Você tem que apresentar esses documentos. Não quer dizer que você, não tendo carro licenciado ou não tendo a CNH, você vai ter a prova contra você, porque não é um direito penal. No soprar o bafômetro, na realidade, o bafômetro não é um instrumento contra as pessoas. As pessoas entendem que o bafômetro é um instrumento para culpar a pessoa, e não é. É uma forma de você provar para o agente naquele momento, está te dando o direito, está te dando a oportunidade de provar que você não bebeu. Olha, eu não bebi. Você tem como... eu vou ser habilitado? Tem. Sou. Você pode mostrar a carteira? Posso, tá aqui. Não vou mostrar minha carteira. O seu carro está licenciado? Está. O senhor pode comprovar? Posso ver o documento? Pode, está aqui. O senhor está alcoolizado? Não está havendo acusação. O senhor está alcoolizado? Não pode dirigir sem habilitação, sem carro licenciado. Não pode dirigir alcoolizado. O senhor está alcoolizado? O senhor bebeu? Não. O senhor pode soprar o bafômetro? Então você sopra o bafômetro provando entre aspas, mostrando que você não está alcoolizado. Por quê? Aí você vai dizer, mas eu tenho o direito individual de não produzir nada que é contra eu. Mas isso é direito penal, aqui é administrativo. O indúbio não é pro réu, é sociedade. Então, passa-se por cima do teu direito individual para beneficiar a sociedade. É mais importante o direito da sociedade de ter pessoas circulando não embriagadas do que o teu direito individual de beber e dirigir você mesmo. Então, o seu direito ele fica suprimido e prevalece o interesse da coletividade. Eu tenho um imóvel, mas tem que fazer um trabalho muito importante numa cidade que é atingir toda a sociedade. Aí existe um processo que a prefeitura, no caso, vai fazer me fugiu o nome da mente. Tem uma desocupação, tem um processo legal, tem todo um processo de indenização. Aí, mas eu tenho direito à moradia. Sim, mas você tem que entender que lá onde você está vai passar uma ponte, vai passar um metrô. Então você vai abrir mão do seu direito, por exemplo, você vai vender. Porque vai haver o quê? Vai passar ali uma ponte, um trem, um hospital, e a sociedade precisa. Então sempre o direito da sociedade está acima do direito coletivo. Então quando você, até antes da lei, nós tínhamos um direito. Aliás, nós temos ainda, nós não perdemos. O direito não é uma licença agora é um direito, o direito de ampla defesa. Nada pode fazer, sabe? Nada pode tirar esse direito. Antes da lei, eu vou ficar bem focado só no direito da renúncia do recurso, sabe? Que é a minha área de trabalho. Eu fico bastante surpreso. Como que, assim, que o jurista ou sabe e faz de maldade? Não é possível, porque, veja, nós temos a sanção premial pecuniária, 20%. Sabe que quando você paga, tem R$1.000 de multa, se você paga em dia, você paga R$800. A sanção premial te dá 20% de desconto para você pagar em dia. Eu pergunto, também você pode, além de pagar a multa com desconto em dia, você pode também recorrer dos recursos. A defesa prévia, recurso da JAR e recurso ao CETRAN. Então você já tem esse direito. Você já tem direito. A sanção premial pecuniária e já tem direito ao recurso.
São dois benefícios que a lei concedeu. Você já tem isso, esse benefício. Eu tenho a sanção premial, não importa quantos por cento são. Poderia ser 10, poderia ser 30. Aí há uma discricionariedade, ou é 10, é 20, é 30. A nova lei subiu para 40, para pagar em dia. Só que inovou. Eu vou aumentar para 40%, eu vou aumentar para 40% do desconto para pagar em dia, só que você vai abrir mão do recurso. Pô, mas como é que eu posso abrir mão de um recurso de forma coagida? Que se fosse, porque assim, o recurso, na realidade o recurso, ele é um ato voluntário. A pessoa recorre se quer, ninguém é obrigado a recorrer. Tem até situações, por exemplo, que o Ministério Público, quando ele recorre, ele não pode voltar atrás, mas tem situações específicas, não é o caso. O recurso, por exemplo, eu perco um processo, eu posso recorrer, se eu quiser. Eu posso, mas se eu quiser. Mas assim, o que não pode é o que estão fazendo agora no direito de trânsito. Eu já tinha sanção premial. E eu já, estando a sanção premial, eu já tinha o direito ao recurso. Agora, eu tenho sanção premial e não tenho recurso, que é um direito constitucional, então inovou. Eu vou ler um... Na verdade, eu estou lendo aqui para vocês, tá? Não é eu que inventei. Deixa eu ler esse... Ó, o direito adquirido. Estou lendo no site direitofolhawall.com.br. O segundo mecanismo de direito adquirido é, como vemos e ouvimos todos os dias, nossos legisladores estão sempre aprovando novas leis. Mas muitas dessas novas normas dizem respeito a assuntos que já são regulados por outras normas. Ou seja, as novas normas estão modificando as antigas. Mas imagine se amanhã o legislativo aprovasse uma lei que modificasse a lei que hoje concedeu um benefício a você. Hoje você tem um benefício. Amanhã a nova lei te tira esse benefício. Aquela nova lei criaria uma instabilidade para aquelas pessoas que já tinham ou usufruíam do direito que a lei antiga estabeleceu. E isso geraria uma instabilidade na sociedade, pois ninguém poderia planejar uma vida, já que estaríamos todo o tempo com medo de futuras leis que poderiam ser aprovadas. E é por isso que existe o Instituto do Direito Adquirido. Esse instituto diz que os direitos já adquiridos por uma pessoa não podem ser prejudicados por novas leis. É o caso de uma aposentadoria, uma reforma previdenciária não pode modificar a aposentadoria de quem já estava aposentado, ou de quem já tinha o direito de se aposentar pelas normas antigas, quando a reforma foi aprovada por aqueles aposentados que já tinham o seu direito adquirido. A reforma apenas vai afetar quem ainda não tinha o direito de se aposentar, não é o caso. Bom, o que nós estamos dizendo aqui é também a questão da estabilidade da sociedade, né? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, às vezes a pessoa pode... Eu vi um comentário no perfil do Facebook de uma pessoa muito importante, inclusive, que eu considero, e essa pessoa diz o seguinte: não, com isso, é claro que as pessoas mais inteligentes suspeitam que estão pagando para a gente não recorrer. Estão nos dando um pouquinho de dinheiro. Quer dizer, eles não querem pegar o dinheiro que eles já têm, eles devem ter em caixa aí, desde que começou. Eu acredito que já tem mais de 200, 300 bilhões de reais em caixa, nesses últimos 15 anos de Código de Trânsito, 15 a 6 anos. Ou um pouquinho mais. Deve ter uns 300, 400 bilhões já arrecadados. O dinheiro está lá. O que se gasta é só com equipamentos para multar, não se gasta com educação. Nós sabemos que é verdade. Mas tudo bem. Eles não querem botar a mão nesse dinheiro. Não sabemos nem se o dinheiro está lá também, ou se vai usar para obras superfaturadas, mesmo dentro do trânsito. Não sabemos, mas num país que vive o que nós vivemos, tudo é de se duvidar. Agora, eu digo para vocês, eu já tinha o direito à sanção premial, eu já tinha o benefício, eu tinha um benefício. Olha, você tem a sanção premial pecuniária, não importa o valor, não importa a porcentagem. E você também, ganhando a sanção premial, você tem o benefício de recorrer. Se você recorrer e vencer, você pega o dinheiro de volta, mesmo tendo pago com desconto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o benefício não está na porcentagem do desconto. A legalidade, a lei não diz, a sanção premial não diz, ó, tantos por cento é uma sanção premial. A sanção premial, o princípio da sanção premial, que é você... Por exemplo, nós temos agora uma nova lei que as mães que têm filhos até 12 anos de idade podem ter prisão domiciliar. Pode passar. A prisão domiciliar. Então, ele aumentou. Eu não posso, agora, daqui 2 meses, chegar uma nova lei e falar, ó, mães que têm filhos a partir de 8 anos têm prisão domiciliar. Até 12 anos não tem mais. Ué, como não? Inclusive na lei aqui diz que quem está em recurso tem que renunciar ao processo em andamento
Acredite se quiser. Artigo 290. O julgamento do recurso e tal, a não interposição. Olha aqui, ó. Enquanto se apresenta a defesa, o pagamento da multa com reconhecimento da infração, requerimento, se encontra sem apresentação de defesa e recurso. A ideia é a seguinte que eles estão colocando. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica ser disponível, vocês estão vendo, né? Não é sempre disponível, conforme a regulamentação do contrato, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento, poderá efetuar o pagamento de 60% do seu valor em qualquer fase do processo. Olha, então se eu estou no meio de um processo, em qualquer fase, eu só estou no meio do processo, eu posso pagar 40%, ganhar uma sanção premial expandida, porque era uma sanção premial de 20%, agora expandiu para 40%. Mas é sanção premial. Eu não estava ganhando de presente 20% de desconto, eu estava ganhando uma sanção premial. A porcentagem é um assunto subsidiário. Agora aqui eu tinha a sanção premial e tinha o direito de recurso, agora não. Agora eu vou ganhar um presente, olha, você vai pagar 40%, você vai ter 40% de desconto. Se você opte por não apresentar defesa prévia, nem recurso. Nem defesa prévia e nem recurso. Então, na realidade, ele está ampliando a sanção premial para quem abre mão de um direito constitucional. Porque recurso, o que é o recurso? Primeiro que o recurso é o chamado duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? Eu tenho um processo que eu perco, eu posso recorrer à segunda instância. Duplo grau de jurisdição é matéria de direito constitucional. Aqui fala de não apresentar defesa prévia nem recurso. Olha, defesa prévia e recurso são direitos constitucionais. O que o governo está fazendo? Esse governo comunista corrupto. Eles estão fazendo o seguinte, eles estão te pagando para você abrir mão de um direito constitucional. Só que, na realidade, nós já tínhamos os 20%. Nós já tínhamos a sanção premial e o benefício do recurso. Agora eles fizeram o seguinte, ó, eu te dou um pouquinho mais de dinheiro, se você pagar em dia, também evitando um calote, eu te dou um pouquinho mais. Só que você vai abrir mão de um direito constitucional. Mas é uma cláusula pétrea. Eu não posso abrir mão desse direito. Se eu quiser, sim. Mas se eu quiser abrir mão desse direito, eu não posso ser penalizado. Ah, então você vai recorrer. Ah, você vai recorrer, então você não vai ter o desconto de 40%. Aí não se sabe exatamente se os 20% que já tinha vai se manter. Tá, mantém os 20%, aumenta para 40% que não recorrer. Então a gente vê descaradamente a manobra. Descaradamente a ideia é investir o dinheiro em mais equipamentos de multa. Ó o golpe que o povo está sofrendo. No primeiro momento, eu dobro as penalidades, deixo mais rígidas as normas. Muito mais rígidas. Sabemos que no novo Código de Trânsito, todas as vezes que as normas endureceram, dobrou quase as infrações. Exemplo, multa de ultrapassagem, artigo 191, pela contramão. Quando mudou a nova norma e passou a multa para R$ 1.980, você sabia que aumentou 64% a quantidade de infrações em 2015? Todos os endurecimentos do Código de Trânsito, todos, dobraram as infrações. Eles sabem disso. Então o que eles fizeram? Já dobraram os valores. Na verdade, eles aumentaram 50% ou 56%. Vamos colocar 50%. Então veja o que eles fizeram. Uma multa de 1.000, eu vou até pegar a calculadora aqui. Eu tenho R$ 1.000 de multa. Agora, não é mais R$ 1.000, é R$ 1.500. Por quê? Porque aumentou 50%. Aí eu vou ter um desconto de 40%, tá? Então eu vou pagar 60%. Eu vou pagar R$ 900. Então, antes dessa lei, se eu tivesse R$ 1.000 de multa e pagasse em dia, eu pagaria R$ 800 e poderia recorrer. Com a nova lei, eles aumentaram o valor da multa de 1.000, eu pago agora 1.500, porque aumentou 50% a lei. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que aumentou. Para 1.500. Aí eu tenho um desconto de 40%. Quanto que é? 60%, que é o que eu vou pagar, nos novos 1.500 é 900. Então, na realidade, aumentou 10%. Só que com uma vantagem. Vocês gostam de mexer no povo, no bolso do povo. Vocês gostam de mexer no bolso do povo. Então, antes eu tinha 800, eu tinha 1.000 de multa, pagava 800 e recorria. Agora eu tenho 1.500 de multa, pago 900 e não recorro. Aumentou 10% e perdeu o direito ao recurso. Ou seja, é inconstitucional,
é imoral, é desleal, mas é inconstitucional. Porque eu tinha dois benefícios. Eu tenho sanção premial, pecuniária e valores, eu já tenho. Poderia alterar, quer dizer, não, aí eu falo para vocês, poderia de 20%. Olha, a sanção premial agora é 10%. Poderia fazer isso? É 10% e mais o recurso. Poderia? Não poderia. Por quê? Porque eu já tenho direito adquirido. Uma nova norma não pode tirar benefício de norma anterior publicada. Você vai na contramão da Constituição. Poderia passar de 20% para 10% e manter o recurso? Não poderia. Pode, de 20% passar para 30%, 40%? Pode. Aumentar o desconto? Pode, porque você está avançando. Mas na hora que você avança na porcentagem e você aumenta 50%, no resultado final você aumentou 10%, em termos de dinheiro, isso não te dá a liberdade de tirar o benefício que eu já tenho, que é usufruir da sanção premial, não importa as regras da sanção premial, desde que elas não desçam de 20 para 10 para 5, mas elas podem avançar, carregando o recurso junto. Não, é o seguinte, ó, eu te dou um benefício, uma sanção premial agora é extensiva, mas eu te tiro o direito de recurso. Ora, e se eu quisesse, eu tenho 10 mil de multa e quero pagar em dia os 6 mil de multa, eu não posso recorrer. Por quê que eu não posso recorrer? Eu posso recorrer. Porque está escrito que o pagamento de multa não gera confissão. Tem um outro princípio do direito de trânsito, que pagar multas pecuniárias não incide em confissão, não incide em assentamento. Você fala, não, você tem que confessar. E se você confessar, eu te dou dinheiro. Sabe o que isso parece? A Santa Inquisição. Assim, olha, você é uma bruxa? Sim, eu sou uma bruxa. Então tá, então você vai ser torturado e depois você vai ser solto. Você é assassino, você é ladrão? Não sou. Você não vai confessar? Tá, então você vai pagar com a vida. Estamos recebendo um presente do grego para confessar. Se você disser, realmente eu sou infrator e realmente cometi infração, parabéns, então toma aqui para você 40, aumenta mais 20% para você. Ao invés de você pagar 1.500, você vai pagar 900. Só que é o seguinte, eu vou te dar esse presente, tá? Mas você vai abrir mão de um direito constitucional. Tá, mas eu gostaria de ter a sanção premial, porque a sanção premial é 40%, eu quero economizar esse dinheiro, eu não tenho. Eu quero economizar, mas eu quero me recorrer. Não, você não pode recorrer porque você pegou 40% de desconto, você não pode recorrer. Então estão nos pagando. Aí vão dizer algumas pessoas mais inocentes, mas com isso vai desafogar a Jales. Bom, para desafogar a Jales, não tem que se tirar direito adquirido. Para desafogar a Jales, tem que pegar um pouco desses 5 bilhões de reais que vocês ganham por ano, não sabe onde está esse dinheiro, né? E investir em mais julgadores, investir em ampliação dos órgãos de julgamento, dar efeito suspensivo quando demora o recurso e suportar os efeitos da prescrição por vocês não conseguirem os recursos nas prescrições intercorrentes por instância prescrevem em 3 anos. E suportar os efeitos da decadência da prescrição ou expandem, aumentam. Vocês fizeram em São Paulo agora, que eu sei, uma nova Jari especializada em multas de lei seca. Então vocês ampliaram a Jari para a lei seca. Por quê? Porque está aumentando, endurece, agora endureceu, né? Era 1.900, agora é 2.900 uma multa de lei seca. Para quem faz e para quem recusa. 2.900. E se abrir mão do recurso, paga quanto? 2.900 vezes 0,6. Vocês pagam 1.740. Antes a gente tinha a multa de 1.900, a gente pagava 1.500. Agora com o novo benefício a gente paga 1.700, só que abre mão do recurso. Então, retroagiu, tirou um direito adquirido, um direito e um benefício. Eu já tinha um benefício, a multa ficou mais cara, mas eu ganhei um prêmio e esse prêmio me faz pagar mais. Só que me suprime um direito constitucional da ampla defesa. Então estamos, olha, o governo é tão imoral na aplicação dessa lei que prefere suprimir, induzir as pessoas, oferecer dinheiro para novas multas em troca de não recorrer, do que pegar o dinheiro que ganha e investir em educação, não só para o povo, mas para os órgãos da Jari, que os jogadores são leigos, não dominam matéria de direito constitucional. Eles não sabem, os jogadores leigos da Jari, do CETRAN, das defesas prévias, dos órgãos de trânsito municipais, não conhecem direito constitucional e direito administrativo suficiente para conduzir um processo técnico de um especialista em trânsito.
Não conseguem, eles não sabem, não fundamentam, não sabem motivar, não sabem fazer fundamentação, não entendem o que é direito de petição, não dilatam prazo quando a gente faz direito de petição interlocutória, eles não fazem nada disso, não conseguem manipular o processo. Ao invés de eles estudarem e o governo pegar esse dinheiro e pagar o estudo para eles melhorarem, ampliar as mesas, colocar mais gente e deixar as pessoas estudar mais, se desenvolver mais e lutar contra os abusos de algumas fiscalizações, não são todos, mas tem bastante, eles preferem continuar aumentando a arrecadação, não investindo em educação, não melhorando a capacidade jurídica dos seus julgadores, são leigos, e preferem dar um dinheirinho a mais, uma merrequinha a mais, uma esmolinha a mais para o cidadão de bem, para que, ao invés de pagar, na realidade é o seguinte, né? Eu pagava 1.000, paga 800, agora não, agora se você abrir mão do seu recurso, você vai pagar 900. A pessoa fala, mas eu tenho 40% de desconto. Sim, mas a multa aumentou 50%. Não é o mesmo valor. Eu espero que nós tenhamos algum jurista competente, ou um senador, ou Ministério Público, ou, enfim, OAB, que discuta isso. Não pode, a lei não pode inovar para prejudicar. Eu tenho sanção premial. Não quer aumentar a sanção premial? Não aumenta. Mas você não pode aumentar a sanção premial, que é um valor discricionário, e tirar um direito vinculado, que é o direito constitucional de recurso. Tá? Então, pra mim, isso é imoral. Pra mim, é ilegal. Você é contra? Então pague as suas multas e seja feliz. Financie as campanhas. Esse dinheiro, você pode ter certeza, ele não é aplicado em educação, não é aplicado em melhorias para o povo, ele é aplicado para a compra de equipamentos superfaturados, para obras que a gente superfatura. Nós sabemos que obras no mundo político é superfaturado, é o sistema. Não é esse ou aquele. O sistema custa 1 milhão, paga-se 1 milhão e 100 mil dá de caixinha. Esse é o sistema no Brasil. Nós sabemos. E outra, falaram também nessa nova lei que tem que agora publicar onde está o dinheiro. Sabemos que isso daí é tudo fachada. Vocês podem ter certeza, eles vão pegar firme na arrecadação. Mas nessa norminha que tem que publicar onde está o dinheiro, eles não estão muito preocupados em colocar lá. E não temos nem como controlar. Mas o dinheiro não vai ser aplicado para melhorar as condições de trânsito, não. O dinheiro vai ser aplicado para aumentar os equipamentos de fiscalização, para aumentar a arrecadação. O escopo é arrecadatório, não é educativo. É a minha opinião pessoal. Um abraço e até a próxima. Ricardo Adam. Se quiser fazer um curso prática, eu tenho o site de direitodetrânsito.com.br. Se precisar de uma defesa para o seu caso particular, multiradar.com.br. Obrigado. E-mail ricardoadan@gmail.com.